sobre a luz amarela da morte. É o famoso ILOD, né? Que eles chamam, né? Yellow Light of Death. Que costuma acontecer aí, muito comum de acontecer nos PlayStation 3, modelo FAT como esse daqui, né? Mais antigo. Até por conta do tempo de uso também, ou seja usando, seja até mesmo parado. Porque vamos detalhar nesse vídeo aqui exatamente o que acontece. Bom, aqui já deixei, né, solto aqui anteriormente para poder filmando aqui com uma mão só. Aqui tem que soltar aqui o cabo flat com muito cuidado, que isso aqui é bem delicado, tá? Vou fazer com uma mão só aqui. Vamos tirar aqui o leitor. Esse aqui eu também tinha tirado os parafusos aqui. Deixei só esses daqui do dissipador. Vou fazer uma pausa aqui para tirar novamente. Pronto. Então removi aqui. Eu também já tinha tirado esses parafusos laterais. Então, vamos lá. Bom, então aqui é a parte aqui de baixo aqui da placa-mãe, porque os processadores, tanto o RSX, o chip gráfico, quanto o Cell, que é o processador CPU, ficam lá do outro lado da placa. Isso aqui, só abrindo parênteses aqui, isso daqui tá assim porque isso aqui é a interface para poder fazer diagnóstico. Mas é um recurso extra de diagnóstico que pode ser feito, depois eu falo sobre isso. Então por isso que tá com fita aqui. E o PlayStation ele tem os chamados NEC tokens, né? São uma espécie de supercapacitor, a grosso modo dizendo. Então ele costuma ter 4 desse lado e 4 do outro lado também. O que acontece com o passar do tempo eles terminam se desgastando, seja por horas de uso, seja por até mesmo por tá parado mesmo, porque como todo capacitor tem reação química dentro dele. Ele não é igual um silício, um semicondutor comum. Então ele termina ficando instável com o passar dos anos. E isso pode estar. Isso começa a causar falhas. Então o que acontece? Eles estão diretamente aqui na linha de alimentação do processador e aqui está diretamente na linha de alimentação do chip gráfico, do RSX. Se há falha no Ektok, ele não vai regular a tensão corretamente, né? E aí a tendência da Syscom, o chip de gerenciamento do PlayStation, detectar isso aí, mandar desligar tudo, né? Causando aí o alerta aí, aquela luz lá piscando amarelo, né? E depois piscando vermelho e derrubando, desligando o videogame. Então é o PlayStation entrando numa forma de proteção. Fala, opa, não está regulando direito aqui a tensão de alimentação, vamos desligar antes que pegue fogo, antes que dê ruim, entendeu? Então, duas formas, né, possíveis de resolver. Uma seria trocando os NEC tokens, esse componente aqui, por outro novo. Como isso aqui é até difícil de encontrar hoje em dia novo, afinal o PlayStation 3 é de 2008, né? Pode ter até chance de comprar falsificado. Então é meio que um consenso na comunidade aí de retro games aí de tá substituindo ele por capacitores de tampo SMD. E aí cada um faz de uma maneira diferente, né? Também foi difícil na minha pesquisa encontrar um consenso. Então tem gente que pega e remove todos os NEC tokens logo de uma vez, preventivamente. Tem gente que tenta detectar se qual que está pior, se é o NEC token do lado aqui do vídeo ou do lado da CPU.
e troca, faz só de um lado, troca só os dois de um lado. E tem gente que nem tirar o Nectou que não tira, deixa eles todos aqui, 1, 2, 3, 4 e coloca de lado os SMDs aqui, os tântalos. Então, e também a maioria costuma colocar só 4 aqui. Então, assim, Fábio, eu preferi fazer dessa maneira aqui. Eu sei que pela placa de diagnóstico que eu liguei, eu sei que está relacionado mais ao RSX, ao processador gráfico. Mas eu preferi fazer logo dos dois lados de uma vez, né? Então, como está fazendo a substituição disso? Então, primeira coisa que vai ser remover de fato o Nectok. Eu acho que essa é a parte que pode assustar um pouco aí quem não está habituado. Isso daqui, se você só ir puxando assim de lado assim, ele quebra essa capinha aqui, mas você consegue puxar essa capinha para ver embaixo, né? Para começar a ver o componente embaixo. E aí você vai meio assim, ó, tentando tirar isso aqui, todo o componente embaixo, como se fosse uma figurinha difícil de soltar, um selo. Imagine um selo numa carta e você querendo tirar o selo de forma a não detonar ele todo de uma vez, de forma a não rasgar a carta, de forma a tirar somente o selo. Então, fazendo uma analogia, é isso. Então vai ter que ir forçando aqui e removendo ele da placa, né? Com uma certa dose de delicadeza também para não detonar o circuito todo, né? Então, feito isso daqui, você vai depois você vai ter que fazer uma limpeza na placa, né? Que aqui eu já estou mostrando ele pronto. Você vai ter que fazer toda uma limpeza aqui. No caso dos tântalos, vai precisar avançar um pouquinho para cá para o lado do verniz. Então vai ter que raspar um pouquinho para cá também. E depois estanhar a placa e, por fim, soldar eles. Eu preferi colocar 6 para ficar uma melhor filtragem. A maioria das pessoas costuma colocar 4 aqui, tá? Então, tanto faz ter pego um daqui, outro daqui, ou ter pego dessa posição, tanto faz. Mas é legal pegar pelo menos, trocar, né? Pelo menos um desse lado de cá, que é do gráfico, né? E um do lado de cá, que é da CPU. Então, pegando aqui mais de perto aqui para detalhar o serviço que eu fiz aqui, ó. O verniz original aqui dessa placa vinha mais ou menos até nessa reta aqui. Então eu peguei e dei uma escariada boa aqui por baixo, né? Para soldar isso aqui não é tão fácil porque essa placa aqui pega muita caloria. Como que eu posso explicar? As trilhas são muito grossas, então você vai pegar um ferro de solda simples, igual esse aqui, né? O Quico. Você pode botar o melhor ponto que você tiver nele, que ele sozinho com certeza não vai ser suficiente. Então você vai ter que estar usando junto aí ou uma estação de ar quente, né? Ou até mesmo apelar para dois ferros, que foi o recurso que eu fiz. Então eu botei, usando as duas mãos, claro, né? Cada mão um ferro. De um lado eu usei a Quico, na potência máxima, e do outro eu usei um ferro de solda de 60 watts. Você poderia também estar usando um ferro de 30 watts numa mão e o outro ferro de 60 watts no outro. Foi a forma que eu encontrei. Cada um faz uma forma. Pode também estar jogando ar quente também, pré-aquecendo antes. Tem gente que consegue pré-aquecer pelo outro lado da placa, né? Desmonta, depena o PlayStation todo, então aquece pelo outro lado. Tem N formas. O fato é, você vai ter que esquentar bastante isso para poder ser suficiente aqui para caldear para haver uma aderência aqui na soldagem. É claro também, né, que o uso de um fluxo também vai te ajudar bastante nessa tarefa. Então agora falando um pouco aqui sobre a interface.
A maioria das pessoas, para poder diagnosticar, para ter certeza se é culpa ou não dos NEC tokens, uma maneira de estar fazendo isso é você pegar um capacitor de tântalo, aqui os novos que eu comprei, né, para essa finalidade, soldar um fio em paralelo, já dois fios, né, em paralelo, né, dois fiozinhos finos de preferência, e tá encostando aqui entre as pontas aqui do NEC token. Só que para isso você vai ter que estar tirando essa capa aqui antes. Então aí como é que seria feita a ligação em paralelo aí desse capacitor? Se a gente olhar aqui uma página de um datasheet de NEC token original, polo positivo para um lado, polo positivo para o outro lado e negativo no meio. Então ele mesmo já tem esse estilo de ligação, meio grosso modo dizendo, como se fosse um capacitor de 3 pontas, vamos dizer assim, né? Então aqui da mesma maneira, para poder fazer um teste com um capacitor, você teria que estar ligando dessa maneira aqui. Claro que você não precisa testar com 6. Geralmente um só é suficiente para o teste. Solda 2 pedaços de fio finos, de preferência rígido o fio, porque aí você chega com os dois fiozinhos rígidos, né? Muito cuidado para não fechar curto, óbvio, né? E deixa eu aumentar no zoom aqui. E aí tenta colocar uma ponta aqui no meio, outra em alguma das duas laterais. Qual que é a ideia disso? Bom, você colocando isso, você meio que vai estar compensando a deficiência desse cara aqui, pelo menos temporariamente. Pelo menos o tempo para ligar o PlayStation e ver alguma coisa na tela. Ver se pelo menos ele avança alguns segundos a mais em relação ao que ele estava desligando, né, prematuramente. Só que é importante dizer que se você tiver dessa maneira aqui, aqui o dissipador vai estar meio que solto, né? Você não vai estar contando com isso daqui. Ao mesmo tempo, você não pode estar colocando isso aqui agora aqui, porque você provavelmente vai, com certeza você vai danificar, né? Você vai causar um curto enorme aqui. A não ser que você arrume uma maneira muito engenhosa de estar colocando isso aqui nesse momento, é complicado. Talvez botar parafuso, só o parafuso aqui, não sei. O fato é, você vai poder ligar o PlayStation assim e testar com um tântalo, SMD de tântalo, mas sabendo que ele vai dar um shutdown aqui por conta de temperatura. Ele não vai aguentar muito tempo ligado, vai sobreaquecer e vai desligar. Mas o fato você vai conseguir pelo menos ver alguma coisa na tela, ou no mínimo ele vai demorar alguns segundos a mais antes de estar desligando. Se esse comportamento foi afetado só pelo fato de você estar ligando um tântalo em paralelo, né, seja do lado da RSX, seja do lado do processador, então você já tem um forte indício já que o problema é por aí mesmo, tá? Agora, voltando lá, você quer ter um diagnóstico exato, preciso, ter certeza se é ou não, você pode estar recorrendo a essa interface aqui da Syscom. Montar essa interface, você compra um conversor TTL para USB, isso aqui vende no Mercado Livre, é menos de R$50, é barato. Liga os jumpers aqui, né? Liga 3 fios aqui, sendo que um deles, ó, é terra. Então sai dele aqui, vem para cá. Tem 2 pininhos aqui, tem 2 ilhas aqui especificamente que vai ter que soldar, pelo menos nessa versão de PlayStation. Isso é importante você consultar a documentação na internet, porque você tem variações, várias variações, né? Tem várias variações de placa de PlayStation 3 de acordo com a época. E aí a posição e o modelo do chip Syscom muda. Esse chip Syscom ele faz um diagnóstico geral da placa. Não sei se eu posso fazer uma comparação, mas seria grosso modo quase como uma BIOS assim de um computador.
Então ele faz todo uma checagem, todo um diagnóstico aqui da placa PlayStation. Inclusive ela armazena códigos de erro também, acompanha o boot do sistema e tudo mais. Então é excelente poder ter acesso a esse chip. Então para isso usa a interface, liga em dois pontos específicos aqui na placa, de acordo com a documentação existente aí em alguns sites que eu posso comentar depois. Isso daqui é aterrado. Então, esse fio aqui eu coloquei uma garrinha, né? Bolinha aqui. E aí eu aterro ela. Geralmente quando eu ligo isso, eu coloco isso aqui, tá? De volta. Até mesmo porque eu com isso aqui no lugar eu já consigo prender os processadores, os dissipadores aqui. E ele já não vai desligar por conta de temperatura. Então, tendo isso aqui no lugar, aproveita esse metal aqui para poder estar aterrando esse fio aqui da interface. Tá até aqui o parafuso. Então, feito isso, aí tem toda a documentação também nos sites aqui quanto ao que deve ser baixado. Eu vou ver se eu coloco o link, nem que seja nos comentários. É um script em Python que baixa. Tem para Windows, tem para Linux. No meu caso aqui eu estou usando o Linux. Executa o script. Python 3, PS3 com tal. A porta na qual está ligado. Isso aqui, lembrando, é Linux. Então Linux você tem uma forma um pouco diferente de estar executando esse script. Mas o resultado é o mesmo, tá? Aqui, logou. Ó. Melhor, ele iniciou o script. Agora eu vou iniciar a comunicação. Aqui eu já vou aplicar comandos que o chip Syscom do PlayStation vai interpretar, certo? Primeira coisa é autenticar. Às vezes ele faz distinção, tá? Entre minúsculo e maiúsculo. Então às vezes você vai botar minúsculo, não vai aceitar. Você simplesmente tenta novamente botando em maiúsculo. Ó, também está dando resposta inválida. Então vamos lá. Se nada está sendo aceite, provavelmente não está tendo comunicação, né? Obviamente aqui está tudo desligado, está sem energia, a fonte está fora. O que acontece? Ele não vai conseguir se comunicar mesmo. Então vamos lá, vamos ligar o mínimo necessário para conseguir acessar o Syscom, que seria a fonte, pelo menos a fonte. Vamos lá, vou fazer uma pausa. Tá aqui, coloquei a fonte de volta, liguei aqui. E o LED aqui do standby já está aceso. Então vamos lá, vamos tentar novamente os comandos aqui. Não foi de uma forma ou de outra. Fechar, vou abrir novamente o script. Ó, deu uma piscadinha lá na interface, porque houve comunicação. E o que interessa a gente é isso aqui, ó. Ou seja, a autenticação foi feita com sucesso. Se não me engano, esse chip ele tem toda uma segurança que conseguiram burlar essa segurança da Sony aí para poder ter acesso a esse chip controlador. Até há um tempo atrás nem existia esse script. Então, feita aqui a autenticação, a partir daqui você já ganhou acesso. E aí existe uma lista de códigos aí possíveis aí de fazer as leituras, né? Deixa eu ver aqui as principais aqui. Os que mais me interessam são aqui, ó. Alt, que eu já fiz, né? Já autentiquei. Bring Up, se eu usar esse comando aqui, ele vai ligar o PlayStation, tá? Então vamos lá. Então olha que interessante, ele consegue gerenciar parte do PlayStation fazendo isso. Eu vou dar Enter. Tá aí, ó.
Tá ligando? Deixa eu ver se eu coloco HDMI, mas também nem precisa aqui, ó. O que que vai acontecer aqui? Ele vai ter um sobreaquecimento e vai desligar. Por que que vai desligar? Porque tá sem o dissipador, né? Aliás, eu vou até fazer melhor. Não vou nem deixar isso acontecer, não. Eu vou dar o comando aqui para desligar. Vou botar a mão aqui, ó. Já tá esquentando, claro. Ele não tá com o dissipador aqui preso. Com os parafusos do dissipador preso. Mas o que foi interessante aqui é, em standby você já consegue fazer a leitura. E olha lá, ele mostra até alguns dados interessantes lá, ó. Bring Up, a Power Source, né, a sequência aqui, inicialização da placa, tudo inicializando corretamente. O que me interessa aqui? O comando errlog para puxar os erros, os últimos erros registrados. Então veja bem, eu não preciso estar com o PlayStation ligado. Aliás, é até melhor que não esteja ligado. Ele pode estar só em standby. Pelo menos tem que estar em standby. Pronto, tá aqui. Ele mostra os últimos erros obtidos. Como eu já fiz o reparo e limpei o log, ele vai mostrar tudo FFFF. Convertendo hexadecimal aqui, a grosso modo é dizer que não tem erro nenhum. Tá vazio, tá? Essa coluna aqui ele costuma falar quando que foi registrado, em que momento que foi registrado. Esse erro também vai ser hexadecimal e desse lado aqui ele vai falar o código de fato. Aí para interpretar o erro de código que vai aparecer, tem um site interessante aqui, ó. Esse site aqui que mostra todos os erros. Tem uma lista, tem vários erros possíveis, mas geralmente os que mais nos interessam quando é NEC Token são os erros 1002 e 1001, sendo que o 1001 seria referente ao PowerShell, a CPU aqui embaixo, e o 1002 o RSX, então referente ao chip gráfico, o RSX, que fica nessa região, nessa mesma região da placa. No meu caso aqui eu preferi o que? No meu caso eu estava obtendo, aliás eu tenho uns erros gravados aqui, deixa eu puxar quais os erros estavam aparecendo para mim. Aqui. Inclusive tinha até uma coluna a mais aqui, mas o que estava me interessando era aqui, ó. Ignorando esse primeiro prefixo, que só quer dizer que aconteceu depois que ligou o PlayStation. O que interessa são esses quatro últimos aqui. 2124 é um erro mais genérico, relacionado com HDMI. Ele aparece junto com outros erros. É comum ele aparecer quando dá esses desligamentos assim de luz de amarela da morte. O que me interessa é esse daqui, ó, 1002. 1002 aqui, 1002 aqui, 1002, 1002, 1002. 1002 é o que? 1002 é relacionado ao RSX. No meu caso, se eu tivesse trocado só aqui, possivelmente ia resolver. Mas é aquela coisa, a gente já faz preventivo logo, então pelo menos eu troquei do lado da CPU também. Como eles estão na mesma malha, o que esse cara aqui tá pegando, esse cara tá pegando também. Então, se esse NEC Token não tá funcionando bem, esses tântalos aqui vão meio que suprir isso daí. Agora, há quem é mais purista e realmente queira tirar esse da cara aqui também e tá fazendo pro lado de cá também. Tudo bem. A única coisa que eu vi muitas recomendações, o consenso aí dos techs em geral é evitar trocar o NEC Token do outro lado da placa. Só em caso de extrema necessidade, só se tudo der errado. Enquanto der certo, trocar só desse lado de cá mesmo da placa. Então, feita a substituição, você pode estar
procedendo com a limpeza do log também, né? Se você chegou até aqui, se você acessou a placa dessa maneira, você tem esse comando aqui, ó, ER log clear, espaço clear, limpo log, que foi exatamente o que eu fiz aqui no meu, né? Então essa aqui foi minha última leitura agora do log, tá tudo zerado, não tem erro nenhum, né? Então é isso, feita a substituição, remonta tudo pelo menos até a parte lá do metal cobrindo aqui, para poder prender direitinho aqui os dissipadores. Não tendo mais erro também, pode desoldar isso aqui com muita calma, porque deixa eu ver até se eu consigo estar mostrando aqui, ó. Todo cuidado, porque isso daqui é um fio tão fininho. Pronto, ó. Puxar no zoom aqui, ó, olha a finura disso daqui, tá vendo? É muito pequenininho, então por isso que eu botei esse monte de fita. É aqui que é feita a ligação para puxar os dados aí da Syscom do PlayStation. Claro que tem toda a polaridade, mas se não estiver aceitando os comandos, você pode de repente estar com a polaridade invertida. Aí tem que inverter aqui. Essa pinagem do que é cada um aqui também está disponível aí na internet. Mas é isso. Agora eu vou estar tirando toda essa ligação que foi feita. Vou pegar o cuíco lá, ferro de solda, botar uma ponta mais fina. Todo cuidado do mundo de soldar esses fios. Remontar e proceder com os testes. Lembrando que o importante aqui é sempre testar jogos mais pesados de preferência, né, que exigem mais. Que às vezes você só ligou ele, entrou lá no XMB, na interface do PlayStation, mas nada acontece. Aí você bota um The Last of Us da vida e aí o bicho pega, começa a dar erro do nada, apaga, sobreaquece, tá? Importante então tá testando com jogo pesado. Esse cara eu já testei agora há pouco, tá? Antes de estar fazendo esse vídeo, já testei com The Last of Us e testei também com com Gran Turismo 5. Dois jogos aí que exigem bem aí da SX e funcionou de boa. Aqui foi os tantos que eu comprei. Já comprei logo a mais para ter sobrando aqui um pouquinho. Para você ter uma ideia aqui de tamanho, ó. E o valor foi de 470 470 microfarads, tá? O valor dele. Há um consenso também aí na internet de dizer que cada NEC token desse é de 1.200 microfarads, equivale a um capacitor de 1.200 microfarads. Então, geralmente o pessoal coloca 4 tantos. A gente pega na calculadora aqui, 470 vezes 4 daria 1.880 microfarads. Teoricamente, é mais do que seria um NEC token sozinho, né? Mas veja bem, se cada um são 1.200 microfarads, então você colocar só 4 aqui não seria suficiente, em tese. Então por esse motivo que eu preferi colocar logo 6 aqui. Então 470 vezes 6, nós encontramos 2.820. Dividido por 2, 1.410. Então só esses 6 caras aqui teoricamente vai suprir até mais do que seria os dois NEC tokens aqui totalmente operacionais. Então por esse motivo eu preferi ter um trabalho a mais de estar escaneando a placa e colocar esses 6 aqui. Se fosse só 4, tem gente que coloca ele meio na diagonal aqui, né? Bota 2 aqui, 2 aqui, a maioria faz isso, para você não ter que fazer intervenção aqui na placa, não ter que raspar aqui,
mais para dentro aqui para solda, para ter espaço, né? Para colocar da maneira como eu coloquei. Mas o videogame é meu, não é, eu não tô pegando assim vários serviços de uma vez para estar fazendo, então pude fazer com calma, com tempo. E aí eu coloquei o 6 aqui mesmo e gostei muito do resultado, tá? Quem quiser fazer, eu recomendo. Vai ter uma garantia extra aí de estabilidade. Comprei isso aqui no Mercado Livre. Mas na Shopee você também encontra, ou até mesmo no AliExpress. E é isso daí. Então, espero que isso aí possa estar ajudando aí a quem está trabalhando aí no iLOD, no luz amarelo da morte aí do PlayStation 3.